Alexandre Ostrowiecki sempre soube que assumiria os negócios da família. A Multilaser, fundada por seu pai, era uma empresa de recarga de cartuchos para a impressora. Mas o que ele não esperava era que esse momento chegaria de forma tão abrupta e tão dolorosa. Aos 25 anos, ele assumiu o negócio às pressas, depois do desaparecimento do pai durante um mergulho na Costa Rica. Sem tempo para o luto, teve que acalmar funcionários, conversar com fornecedores e encontrar as cartas certas para manter a empresa no jogo. Alexandre chamou um amigo de infância para ser sócio e apostou em novas categorias de produtos. Assim, ele iniciou uma transformação que levou a Multi a sair de um faturamento anual de 30 milhões para 3 bilhões de reais. Hoje, a companhia é um grupo que reúne 9 marcas próprias e um portfólio de cerca de 3.500 produtos, como acessórios de informática, eletroeletrônicos, brinquedos e utensílios domésticos. Alexandre está à frente do conselho de administração da companhia e agora enfrenta novos desafios em um mercado em constante transformação. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e esse é o Dando as Cartas, o podcast em que profissionais revelam suas melhores jogadas para construir uma boa carreira. Nesse episódio, converso com o Alexandre sobre os seus acertos e erros no início e nos últimos anos nos negócios, sobre como ele enfrentou o luto pela perda do pai e sobre a escola filosófica que orienta sua vida e suas decisões. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Você assumiu a empresa num momento tumultuado ali para a família, né, como um todo, uma perda, um luto. Você estava nos negócios há 1 ano, mais ou menos, né? Foi aos 24 anos, você era super jovem. Você se sentia preparado de alguma maneira para aquele capítulo ali? Seu passo inicial foi montar um plano? Você conseguiu bolar uma estratégia de negócios ou foi tudo com base no erro e acerto, no feeling, ali naquele primeiro momento? Então, eu nunca esperei que a vida ia dar essas reviravoltas que deu. Eu não estava nem de longe preparado para assumir uma empresa com 200 funcionários, a média de idade muito acima da minha, alguns gerentes e supervisores na faixa de 40, 50 anos, com muito mais experiência. Fora o drama familiar e a insegurança familiar, ocorreu uma grande insegurança na empresa também, minha, das pessoas que estavam à volta, sobre o que ia ser. Da minha trajetória, não sei para as pessoas que estão escutando aqui o podcast, se elas têm uma vida mais linear de planejamento, de pensar 10, 20, 30 anos à frente, como vai construir o seu caminho, ou se é uma vida mais contingencial, no sentido de acasos, contingência, surpresas, oportunidades. Eu tenho a impressão de que a vida ela funciona de uma forma muito mais contingencial. E eu acho que trata-se de você estar atento às portas que estão em volta da sua vida e quais você vai abrir e quais você não vai abrir. Então, o empreendedor, de modo geral, ele é um cara muito inquieto, muito ávido por abrir portas e experimentar e ver onde vai parar. E para mim foi assim também. A vida me jogou para essa situação e aí eu comecei a fazer o melhor que eu podia para a empresa. E qual que foi a sua estratégia inicial? Caiu a empresa ali no seu colo, você tinha mais 2 irmãs, mais uma estava nos Estados Unidos, né? E a outra era muito nova. E aí, de repente, sobrou para você. O que você fez no primeiro momento? Qual foi o primeiro passo? Primeiramente, como eu estava com 25 anos na época, como minhas irmãs, como você bem falou, uma tinha 12 anos, a outra morava em Nova York, não tinha interesse em vir para o Brasil, eu tive a opção de continuar sozinho ou buscar um sócio. Nesse momento que eu trouxe para a empresa o Renato Feder, amigo meu de infância, uma pessoa que estudou comigo na GV, que fez administração, que era uma pessoa de confiança, com muita garra. Eu entendi que se a gente dividisse em 2 as tarefas, ia ser uma jornada melhor para a empresa e para mim. Então, poucos meses depois do falecimento do meu pai, o Renato entrou na empresa como sócio, numa sociedade super informal inicialmente, no fio do bigode. Não tinha contrato, não tinha assinatura, não tinha nada. Ele falou, entra aí, fica 1 ano, se você gostar, vocês me pagam, se não gostar também não precisa pagar nada. E o que te fez trazer o Renato especificamente, né? Vocês eram muito amigos, você enxergava alguma coisa nele? Sei lá, putz, ele é um cara de estratégia, vai conseguir trazer alguma coisa aqui. O que você via tanto nele que te fez querer desenvolver uma sociedade ali?
Uma pessoa de confiança, uma pessoa com bom relacionamento comercial, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa ambiciosa que quer construir junto, e também uma pessoa que está afim, porque não tem uma fila de pessoas querendo investir numa empresa de reciclagem de cartucho, que é um ramo que ninguém conhece, que é um ramo que estava já começando a entrar em declínio. O dono que tocou aquilo desde o começo morreu, tem um moleque tocando, você quer entrar de sócio? Não tinha uma fila de pessoas lá brigando para esse cargo. E eu comecei pelo que toda empresa precisa pensar, que é fluxo de caixa, número 1, rentabilidade, crescimento de receita. Fazendo um paralelo com o corpo humano, o fluxo de caixa é igual ao oxigênio. Se a pessoa ficar sem oxigênio 3 minutos, ela morre. Se uma empresa ficar sem caixa 3 meses, ela quebra. O lucro você consegue empurrar com a barriga. Não deu muito lucro, mas gera um caixa, pega um empréstimo tal e tal. Agora o caixa, se acabar, a empresa morreu. E no Brasil tem uma particularidade, que é um lugar muito ruim para as empresas morrerem. É diferente dos Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos, cara, se não deu certo a tua empresa, você fecha, write-off, e na semana que vem você abriu outra. No Brasil, a sua vida acabou. Se a sua empresa quebrar, acabou a sua vida. O governo vai vir depenar tudo que você tem até o último centavo e você vai ficar décadas lá sem poder resolver. Então, manter o caixa controlado, ser bem conservador nos gastos. Aí, buscar rentabilidade, buscar o crescimento da receita nessa ordem, né? Caixa número 1, rentabilidade número 2 e o crescimento da receita número 3. Esse tripé que é muito importante para as empresas. E para melhorar o fluxo de caixa, você logo entendeu que a empresa estava num setor que estava em declínio e precisava entrar em novos setores. Foi essa a dinâmica ali em seguida. O caixa estava bom, não tinha um problema de liquidez na empresa. E ela era uma empresa rentável. Então, essas primeiras duas coisas, cuidando bem, não fazendo nenhuma besteira, já estava encaminhado. Aí que restou a necessidade número 3, que é crescimento. E aí sim, tinha um problema, porque o negócio tradicional da Multi, que era os cartuchos, esse sim estava em declínio, os preços caindo, o mercado de reciclagem de cartucho diminuindo, as pessoas não querendo mais reciclar cartucho. E aí, basicamente, o que eu fiz foi a diversificação, que é ir para a Ásia e começar a buscar produtos que tenham sinergia com o meu canal. Quando a gente vai crescer, a gente pode vender mais da mesma coisa, que é o crescimento orgânico, que é ótimo, é o mais simples, mas nem sempre o seu mercado está crescendo. Tem que fazer uma leitura. Se o mercado está explodindo, cara, foca no teu ramo para você dominar esse ramo. Mas como o mercado estava em declínio, aí eu podia ou vender novos produtos para o meu canal, ou eu poderia vender o mesmo produto para novos canais. O pessoal chama de alavancagem de canal e alavancagem de produto. A alavancagem de produto era difícil, porque o cartucho reciclado não é que tinha outros canais de venda para o cartucho reciclado. Então, a única avenida mais segura que tinha era a alavancagem de canal, que é você procurar no canal de papelarias, de lojas de informática, que é onde a Multilaser vendia, buscar nesse canal novos produtos para essa galera. Foi o que a gente fez. Quando você lança um negócio que é produto novo para canal novo, aí pode dar certo, mas é um business novo, o risco é muito alto. As chances de dar errado são muito maiores. Aí a gente começou a trazer mouse, teclado, caixa de som, começou a trazer mídias virgem, CD, DVD, depois câmera digital, depois MP3 player, aí o tablet, enfim, foi uma série de produtos aí de informática que muita gente conhece a Multilaser até hoje por esses produtos. Sim, e qual que foi a maior dificuldade nesse começo? Convencer, por exemplo, as papelarias para vender foi um desafio? Ou foi convencer quem estava dentro da companhia de que aquilo poderia ser uma estratégia? Ou foi a saída para a China para achar os fornecedores certos? O que foi o pilar mais difícil aí? Montar uma linha competitiva é um desafio. E houve um trabalho aí muito gostoso de fazer, de ir para a China, de desbravar o mercado lá, porque a China no ano 2003, 2004 era muito diferente da China em 25. Muito mais rudimentar, a infraestrutura, o idioma, toda a cultura, a comida lá, para achar as fábricas. Então teve um trabalho de garimpeiro aí, de ir em feiras e descobrir quem são os fornecedores, ir nas fábricas, separar o joio do trigo. Eu rodei muito a China inteira em busca de bons parceiros, que tinham aquele produto de qualidade boa, com preço bom, e um produto bonito, um produto que entrega rápido. E depois, convencer os clientes foi um desafio também, porque a gente tinha concorrentes no Brasil que já estavam fazendo esses produtos. Então, o mercado já tinha bastante concorrência, mas a gente não chegou tarde, a gente chegou lá nessa onda inicial. E com o tempo fomos vencendo esse jogo, tentando buscar eficiência operacional, excelência, melhoria de processos para os clientes, e sempre muito conservador no caixa para não acabar o dinheiro, para ter estoque.
Estavam sempre cuidando ali do caixa também, né? Porque essa é outra questão. Vocês não foram se alavancando ali para fazer os negócios deslancharem, né? A gente não teve investimento externo nenhum. A primeira vez que entrou dinheiro de fora foi só em 2021 no IPO, 18 anos depois. Antes disso não teve fundo de investimento, não teve sócio, não teve nada. Quando o Renato entrou, ele comprou a participação das minhas irmãs, então o valor não foi para o caixa da empresa, foi para a compra das minhas irmãs. Tem gente que fala, você quer ter empresa pobre com dono rico ou você quer ter empresa rica com dono pobre? Sempre foi uma empresa rica com dono pobre. Dividendo baixíssimo, custo de vida baixíssimo. Eu e o Renato sempre muito simples, com salário baixo, reinvestindo e fazendo a empresa ter uma posição financeira sólida. Então, gerava lucro, comprava mais estoque, esse estoque você vendia, gerava contas a receber, um balanço forte. Isso ajudou a gente bastante. Balanço forte é menos dívida, menos juro em banco, mais segurança, você fica mais tranquilo para alavancar. E você falou dessa questão de vocês não serem necessariamente os primeiros a chegarem no cliente ali para vender esses produtos iniciais. E eu lembro que a gente fez uma entrevista já em que você falou que Oceano Azul, que né, a estratégia do Oceano Azul, que é você pegar mercados em que ninguém atua e desbravá-los. Para você é tudo Oceano Vermelho e vai lá conquistar seu espaço. Você acha que essa estratégia ela funciona ainda hoje em dia? E como é que alguém que está no mercado consegue conquistar um espaço num oceano vermelho, né? Num mercado totalmente tomado? Tem duas estratégias muito claras, né? O tal do Oceano Azul, que o pessoal chama, seria meio que volume relativamente baixo, margem de lucro alta e ser o primeiro para educar o mercado sobre algum produto. Agora, por exemplo, a Meta lançou óculos de realidade virtual, que filma que você está ligado no AI, que é super revolucionário. Ele está educando o mercado sobre isso, está começando as pessoas a conhecer, se vai realmente pegar essa moda ou não, outra pergunta. Mas a Multi sempre teve uma estratégia de follower, de seguidor. Uma vez que o produto está estabelecido e tem demanda, aí sim a nossa missão é buscar na Ásia um produto competitivo, de entrada, com qualidade, que a gente possa competir em preço, que é o que o pessoal chama de oceano vermelho. Mas se você é uma empresa low cost, se você tem volume, se você tem custos bem achatados, você não tem medo do oceano vermelho, porque é lá que você está acostumado a viver. O problema é se a empresa é muito inchada e tem um custo alto e estiver operando produtos de margem baixa. Aí não fecha essa conta. Mas para nós, sempre foi o nicho que a gente atuou. Até porque, assim, como a gente tinha muito produto, temos, né, hoje 5.000 produtos no catálogo, o tempo do meu vendedor é uma coisa muito escassa. O vendedor ia lá no cliente e falava, quanto você quer de mouse, quanto você quer de teclado, quanto você quer de cartucho, quantos CD você precisa, pendrive de 64 GB, quantos vai? Ele ia tirando o pedido, e ele não precisava parar para explicar o produto, entendeu? Ensinar, olha só, um pendrive é para isso, é para você guardar. Se ele tivesse que parar a vida dele para treinar, capacitar, explicar, ele perderia a venda das outras coisas. Só para passar o catálogo inteiro da Multi, demorava 2-3 horas. Não tinha como inovar no sentido de educar o mercado sobre algo novo, até porque é muito risco. Então, se você lança um negócio e não vende, encalha, aí você tem que queimar o preço. Então, a gente trabalhou mais em produtos muito conhecidos. Você herdou a empresa no momento de luto e teve que dar conta dos negócios. Eu imagino que no primeiro momento foi muito assim, olha, preciso dar conta disso, então foca nisso e vamos lá, vamos tocar as coisas. Só que a gente sabe que o luto é um processo mesmo, que muitas vezes ele vem e volta em ondas, ele pode demorar tempo. Eu queria entender como é que foi digerir esse processo ao longo dos anos, né? Porque eu imagino que foi um processo ali que demorou à medida que você tocava os negócios, você teve que procurar ajuda, parar para refletir sobre isso enquanto tocava os negócios? Como é que foi essa questão da perda do seu pai ali? Não, teve uma fase inicial de supressão, então eu tive que inicialmente enfiar todo esse assunto numa caixinha e deixar trancado. O fato de meu pai ter falecido num desaparecimento marítimo, né? Você não tem um corpo, você não tem uma comprovação 100% do falecimento. Então, isso agrava também, né? O ritual do enterro, do cemitério, de ter o corpo, o velório, é um ritual de despedida muito importante para as pessoas. Como eu não tive nada disso, isso foi suprimido. Eu continuei tocando a minha vida e passaram muitos anos. Eu estava sempre muito próximo ao pai do meu pai, meu avô paterno, que ele inclusive vinha visitar no escritório e estava sempre lá, uma relação muito próxima com o meu avô Simão.
Passou muitos anos, o meu avô Simão veio a falecer aos 93 anos, e eu vi que a família estava chateada com isso, mas eu estava num nível de transtorno muito maior. Eu estava muito mal com o enterro, com o caixão, com toda essa coisa do meu avô Simão. E aí depois, refletindo um pouco, caiu a ficha. Eu falei, cara, eu acho que eu enterrei os dois hoje. Eu enterrei o meu avô e enterrei o meu pai simbolicamente naquele dia. Agora, o que me ajuda muito, que acho que pode ajudar quem estiver nos escutando aqui, assim, eu tive os meus perrengues, quem está escutando tem os dele, com certeza todo mundo tem suas tragédias e seus desastres na vida para lidar. Então, eu fui ao longo do tempo criando um casco duro, muito ancorado em filosofias de estoicismo, uma filosofia grega, antiga, muito conhecida, que é basicamente a ideia de que, cara, existe a coisa que acontece com você e existe a percepção da coisa, que é a sua reação. Como você vai internalizar isso? A reação que a gente tem na mente às coisas que vêm de fora é onde está a magia. E pode nos destruir ou pode nos fortalecer, pode nos fazer ver de uma outra forma. Então, acho que isso que é o importante. É um processo mesmo, né? O estoicismo ali, você tem que ir incorporando a sua vida, porque o ser humano está acostumado a tentar, acho que, encontrar no outro um culpado, né? E essa filosofia de a vida não é sobre o que fizeram com você, mas sobre o que você faz com o que fizeram com você, né? Os outros são os outros. Um dos estoicos mais famosos era o Marco Aurélio, que era o imperador de Roma. É um caso muito, muito curioso. Você não tem filósofos que foram imperadores de Roma, entendeu? Não existe, né? Nem imperador de lugar nenhum. O Marco Aurélio ele foi imperador de Roma e filósofo, deixou escritos, né, as meditações de Marco Aurélio. Ele fala um negócio assim, o que fazer se você encontrar uma pessoa que está sendo perversa com você? Seja gentil. Foi perverso de novo? Seja gentil. Poucas pessoas continuam perversas diante de gentileza. Mas se o cara continuar perverso, você tem dois caminhos. Você pode falar, nossa, que horror, que idiota, eu odeio essa pessoa, ficar mal, ficar rancoroso. Ou você pode falar, pessoas perversas existem. Seria tolice da minha parte achar que eu nunca vou encontrar ninguém perverso. Então, já sei que essa pessoa é perversa, que ela não é confiável, então eu vou reagir de acordo e vou lidar com ela de acordo. Que bom que eu descobri isso. Nossa, que ótimo, que agora eu tenho essa clareza de que essa pessoa não é confiável. Então é um aprendizado para mim. Isso não é um negócio utópico, isso é estoicismo na veia e é muito, muito útil para a vida das pessoas. E para o mundo dos negócios ajuda muito também, porque a gente tem um custo Brasil, a gente tem muitas questões que fogem do controle do empresariado ali, né? No dia a dia da empresa, que não tem como, né? O empresário tem que saber que de tempos em tempos vai vir alguma porrada, vai vir algum absurdo. Então tem que ser resiliente, tem que ter reservas, tem que ter plano B. No Brasil, cara, não dá para ser all-in. Se o cara tá aqui me escutando achando que eu vou ser desses caras de livro de autoajuda, não, arrisque tudo, acredite nos seus sonhos, vai all-in. Não, cara, se você tem filho para criar, você tem que colocar comida na mesa da tua família, cara. Não dá para ser all-in. Você tem que estar sempre com plano B, sempre conservador, sempre pensando, cara, se isso der errado e aquilo der errado também, como é que fica a empresa? Ela aguenta ou não aguenta? Que é um pouco da filosofia do Andy Grove também, né? Que eu acho que você segue bem, da paranoia produtiva. Você tá sempre pensando ali o que pode dar errado. Só os paranoicos sobrevivem. Exatamente. Um outro lado também, que o pessoal às vezes me criticava muito ao longo da trajetória, de fazer o que eles chamam de micromanagement. Vai no detalhe, confere, vê e desconfia. Então confia, mas conferindo. Um outro passo importante na história da Multilaser, da Multi hoje, né? É essa questão de vocês abrirem a primeira fábrica de vocês em Extrema, em 2007, né? Como é que foi esse passo? O que vocês encontraram de dificuldades e a diferença, né? De só exportar e passar a fabricar? A empresa, como era reciclagem de cartucho, ela sempre foi, de certa forma, fabril. Ela fabricava em São Paulo os cartuchos, era outro ramo, você tinha que comprar cartucho vazio, você comprava tinta, pó de toner, insumos, você reciclava o cartucho, você vendia ele reciclado. Então não deixa de ser uma indústria. Porém, em 2007, a gente passou a ser uma indústria eletrônica, que é um outro patamar de complexidade. Você compra componentes, resistores, capacitores, telas e memórias e tal, e você vai fabricar computadores e celulares e tablets e tal. Foi um aprendizado. Fabricar no Brasil tem suas complexidades também, porque a lei é muito exigente em relação ao processo produtivo de tecnologia. Você tem basicamente uma redução de IPI se você produz de acordo com o processo brasileiro.
Então é no mínimo detalhe controlado, fiscalizado pelo governo, se você fez todas as etapas. Funcionários também, no Brasil é um tema complexo, por causa da legislação trabalhista, que ela é muito confusa, muito complexa e gera muito passivo trabalhista. Eu estava recentemente conversando com uma empresa japonesa que tem acho que 1.000 funcionários no Brasil, e eles estão com 300 processos trabalhistas. No Japão, eles têm 50 mil funcionários, ou seja, tem 50 vezes mais pessoas no Japão, e eles têm lá um processo trabalhista só, no país inteiro. Então é uma coisa que a gente tem que lidar como empresário brasileiro também. Vocês foram crescendo, foram aprendendo a como revisar os produtos de vocês e crescendo. E como você mencionou, veio o IPO, a entrada de muitos sócios de uma vez em 2021. Queria entender como é que foi para você essa nova fase. O que mudou na sua vida como gestor com a abertura de capital da Multi? Mudou menos do que eu imaginava. A empresa ela tem algumas tratativas burocráticas a mais, tem uma série de preocupações, aí CVM, vazamento de informações, comunicados ao mercado, tem que atender os investidores, mas no geral a gente não mudou o jeitão da empresa fazer as coisas. Os valores fundamentais da Multi, que são basicamente o foco no cliente, fazer o certo do jeito certo e a sinceridade com respeito. Esses são os 3 pilares da cultura da Multi. Agora, as ações mudaram muito também de patamar desde que vocês fizeram o IPO, né? Porque vocês fizeram o IPO no momento que o mercado estava mais propenso a grandes números e as ações foram caindo. Isso, de alguma forma, afeta também como vocês trabalham as coisas internamente? Como é que você vê esse sobe e desce de ações no mercado hoje em dia? O que acontece? O IPO saiu num preço muito interessante. Realmente caiu muito as ações. De lá para cá, a gente teve algumas dificuldades. A gente teve uma mudança de sistema complicada, que foi a implantação do SAP, que gerou bastante prejuízo. Teve o pós-pandemia, que todo o mercado ficou muito estocado, sobrou produto. Então, teve bastante queima de preços. E, claro, os juros no Brasil que dispararam. Na época do IPO, o juro estava, acho que 2% ou 3% ao ano. E agora, com 15%. Isso deprime o preço de todas as ações. Mas, no geral, a gente não gere nada na Multi por conta do preço da ação. Claro que a gente está trabalhando forte para valorizar o preço da ação. Eu estou otimista agora com a situação da empresa. Acho que a receita está subindo, a rentabilidade está voltando. Então, acho que a gente tem boas perspectivas aí para frente. E como você falou, o mercado passou por muita mudança e a Multi também passou por muita mudança internamente, né? Dos últimos anos, veio esse pós-pandemia, todo mundo bem estocado. Em 2023, vocês estavam com uma estratégia também agressiva de entrar em bastante setores, lançar novos produtos. E aí, se eu não me engano, vocês tiveram um dos primeiros prejuízos, se não o primeiro da história, né? Pelo menos o primeiro ali desde o IPO, o primeiro dos últimos anos. O primeiro e único prejuízo anual foi 2023. 2023. Eu imagino que isso foi um baque ali, né? E aí vocês revisitaram a estratégia, reviram tudo, teve essa decisão de sair de alguns mercados, de alguns produtos, né? Vocês corrigiram a rota, eles foram ajustar. Como é que você vê? O que esse período ensinou para você como gestor? Como é que foi, né, essa notícia do prejuízo 2023 e ter que lidar com essa situação? Muito duro, que atrapalhou muito a empresa, foi essa junção de fatores, que foi a migração do sistema e o estoque defasado. A gente teve que rever bastante a nossa atuação. Como você falou, a gente saiu de alguns ramos que eram pouco relevantes para a empresa. Por exemplo, a gente estava no ramo de produtos, acessórios esportivos, o ramo de utilidades domésticas, o ramo de produtos de papelaria, coisas recentes que a gente lançou num momento de muita euforia, um pouco de arrogância também, e acabou entrando em ramos muito competitivos que a gente não tinha muita vantagem, acreditando que o nosso modelo de negócio era super eficiente, que o que a gente colocasse ia vender. Hoje, a empresa ela mudou bastante o perfil. Por exemplo, a gente falou dos acessórios de computador. Toda essa linha hoje é menos de 3% da receita da empresa. É outra característica da Multi, como ela é dinâmica, como ela vai se reinventando. Hoje a gente tem um ramo de provedor de internet que é muito forte, a parte de caixa de som, de áudio é muito forte, a parte de brinquedo baby é forte, a gente tem a parte de fabricação de eletrônicos, então computador, fabricação de celular. Esse é o foco da empresa hoje e os acessórios importados diminuiu de participação. E você enxerga que teve um erro de gestão ali nesse período também? Você falou da questão da arrogância, né, de assim, de repente achar que dava para entrar em mais mercados e entender que não. O que você reviu com base nesse prejuízo e nessa estratégia aí? Em primeiro lugar, a importância do foco, não desfocar tanto, não abrir tanto o leque.
e depois ser mais rigoroso no capital de giro e no estoque. Então, a gente sempre entendeu que o estoque é uma coisa muito boa, que estoque os clientes gostam e você tem para abastecer. Mas no nosso ramo, que é o juro está muito alto, o capital de giro é caro, o estoque gira de forma lenta. Então, acabou destruindo o valor você ter esse excesso de estoque. E hoje a gente compra com muito mais parcimônia. Porque a gente discute muito isso também, né? O quanto uma empresa pode errar hoje em dia no mundo dos negócios. E os erros em relação aos acertos? Como é que você vê isso hoje numa empresa grande como a Multi e uma empresa de capital aberto, né? Também. Como é que você acha que é a tolerância do mercado e como é que você pessoalmente lida com erros aí nas estratégias? Errar faz parte. O problema é errar pequeno. Quando quem está assistindo aqui vai fazer um movimento na sua empresa, se der errado, isso destrói a tua empresa ou você corrige rápido? Se for uma correção rápida, não tem problema nenhum. Nós temos uma divisão de academia de ginástica, que é muito forte, maravilhosa, e vende equipamento para academia. E aí a gente pegou uma marca caríssima do exterior, super de luxo, e esteiras de 60 a 80 mil reais, achando que a gente ia entrar no mercado de ultra luxo. Foi um fracasso, não vendeu nada, agora estamos na luta para vender as esteiras. Só que nós compramos 5 esteiras, não 5 mil, 5. Então, errou pequeno. Então, novamente, é a visão estoica. Que bom, com 5 esteiras a gente aprendeu que não é muito nosso canal, vamos queimar isso aí e tentar nos livrar dessas esteiras. Agora, falando do seu cargo aí, né, da sua trajetória na Multi, você deixou a presidência executiva para se juntar ao conselho. Como é que foi essa decisão? O porquê dessa decisão nesse momento? Como é que tá essa adaptação para esse seu novo cargo aí? Cara, esse é um movimento que é muito natural nas empresas. Muitas vezes o pessoal faz um pouco mais tarde. Eu estou com 46 anos. Sou uma pessoa relativamente nova para não estar mais como CEO. Por outro lado, eu comecei muito cedo também. Tem gente que fala assim, pô, mas tem uns caras de 60 fazendo isso daqui a 14 anos. Só que os caras de 60 não viraram CEO aos 25, entendeu? Qual foi a análise que eu fiz? Cara, eu estou como CEO nessa empresa há 23 anos, fazendo o mesmo job. E eu quero mudar de áreas. Então, eu resolvi fazer esse movimento. Tinha já preparado uma sucessão muito boa na empresa, uma pessoa que está comigo há muito tempo. Foi muito natural, está indo super bem. O André, que é o novo CEO, ele está com uma outra garra, uma outra pegada, um olhar diferente do meu, porque eu estava meio viciado, sabe? Sentando lá, fazendo a reunião. Então, eu quis mudar um pouco de áreas. Hoje, eu estou como presidente do conselho da Multi, eu tenho 4 comitês da Multi também. Diariamente eu estou no escritório, eu faço um tipo de coaching para os executivos, então eu estou sempre almoçando, tomando café, conversando com os principais executivos da empresa. E além disso, eu estou no conselho de empresas investidas, a gente tem participação em outras 6 empresas, e em alguns projetos filantrópicos também que eu toco, eu estou atuando bastante. Não parou? Não é meu perfil, eu ia surtar. Não, eu estou super ativo, eu trabalho o dia inteiro, é um job diferente do job de CEO. Porque eu imagino que também você libera um pouco a sua cabeça para pensar coisas mais de longo prazo dentro da empresa também. E você falou que você gostava, né? Gosta de acompanhar o dia a dia, de acompanhar ali os resultados. Você conseguiu fazer esse desapego de estar tão próximo ali? Não, ainda acompanho. Diariamente eu vejo o faturamento, eu estou em uma série de grupos de WhatsApp de todo mundo. Então eu escuto, eu me seguro para não falar nada. Se alguém me pergunta, Ale, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada, eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é o André. Vai lá perguntar para o teu chefe. Isso acontece, mas eu estou antenado. Todo dia eu vejo o número, caixa, faturamento. Os comitês acompanham essas coisas. Então, de certa forma, consigo ficar perto da operação, mas com uma carga bem mais leve do que era. Olhando toda a sua trajetória, mais de 20 anos aí, né, como CEO da empresa, tem alguma característica ou estratégia, ou melhor, alguma carta na manga que você teve que ter em algum momento, ou que você acha que sempre é preciso que alguém que está tocando uma empresa esteja para conduzir ela para o próximo patamar? Tem algumas práticas e filosofias que eu acho que são, na minha visão, vencedoras, que ajudaram na minha trajetória. Mas certamente não está escrito em pedra e deve ter 1000 estilos aí de sucesso. Tem CEOs de sucesso de todos os tipos. Coisas que eu acho que me ajudaram, que eu me pautei. Como eu já falei aqui, o conservadorismo financeiro, ser desconfiado, conservador e planejar sempre para o pior. E só dar um movimento se a empresa aguentar o pior cenário. Depois, em termos pessoais, acho que a questão da confiabilidade. Então, eu busco ser uma pessoa extremamente confiável e pontual em tudo. Se eu falar que eu vou pagar, eu pago. Se eu falar que eu vou estar em tal hora, eu estou lá.
construir um nome forte, de palavra confiável, ajuda muito nos negócios. Porque negócio, basicamente, é trocas entre pessoas que vão sair satisfeitas. As pessoas têm que sair satisfeitas e falando bem e elogiando que tudo que foi comentado foi cumprido. Essa reputação que é bem importante, tanto interna para o time quanto para parceiros. Se falar assim, você nas negociações, você consegue extrair o máximo e sair na vantagem e ter sempre... Cara, eu diria até talvez o contrário. Tem um negócio que vai ter uma pizza de dinheiro e você vai ter que dividir ou com o funcionário ou com o parceiro. E não tem um 50-50 tão claro, é meio duvidoso. Puta, eu prefiro na dúvida ficar um pouquinho a menos comigo. Me dá 48%, fica com 52%, porque aí você não vai ter a menor dúvida que você fez um bom negócio. Fica com um pouquinho a mais, porque aí o cara vai ficar feliz, vai falar bem, vai querer fazer mais negócio. Interessante. O jogo dos negócios é isso, ele pode ser cooperativo, né? E tem que ser cooperativo, tem que ser um jogo de ganha-ganha para no final todo mundo se dar bem ali, né? Assim, negócios, que a pessoa faz analogia com guerra, mas não é uma boa analogia, porque, cara, os negócios, existe competição, claro, né? Você com um concorrente direto, mas a vida do business, ele é muito mais cooperativa. A definição de um negócio é uma cooperação, que em alguns casos tem competição também, mas não é praxe. E por fim, acho que eu sempre me pautei por saber no detalhe. O pessoal dava esse feedback bastante. Tinha casos que eu estava ensinando para o gestor como é que funciona a área dele. O CEO tem que saber tudo. Tem gente que fala que não, que CEO tem que ser estratégico. Mas, cara, se você não conhece o detalhe, você não tem propriedade para falar. Se você puder escolher uma personalidade, um líder, alguém que você acompanha, admira, para ver as cartas que essa pessoa tem no jogo de estratégias, qual seria? Tem alguém que você consegue que venha à sua mente? Vamos pensar pelo mundo das ideias. Líderes filosóficos que me influenciam. Aristóteles, pensador, filósofo, que trouxe a racionalidade como pilar. Ayn Rand, filósofo objetivista do século XX, que é meio que Aristóteles para o século XX. Uma grande influência. Líderes políticos. George Washington, primeiro presidente americano, ganhou a guerra contra a Inglaterra, então era um líder militar, foi herói, foi eleito, e aí acabou o mandato dele, queriam que ele virasse o rei dos Estados Unidos. Tinha toda uma galera pronta para nomear ele rei, e ele ia ficar lá para sempre. E aí ele fez um negócio muito raro, cara. Ele negou, ele falou, cara, mas se eu virar o rei dos Estados Unidos, tudo aquilo que a gente lutou não faz sentido nenhum. No último dia do mandato, ele largou a caneta, falou, agora estou me aposentando, foi para a fazenda dele e não se meteu mais em política. E aí ele deu um tom para os próximos, que, poxa, se nem o George Washington deu um golpe de Estado, qual americano que vai dar golpe de Estado? Os Estados Unidos é uma democracia até hoje, 250 anos aí depois, com eleições, com nenhum golpe de Estado, com nenhum ditador, muito pelo exemplo do Washington, que começou essa tradição. Winston Churchill, líder político da Segunda Guerra Mundial, alertou sobre o nazismo, se opôs ao nazismo, teve coragem. E os empresariais, eu gosto muito do Jobs, o maior agente produto da história humana, e do Musk. Com todas as polêmicas do Musk, eu acho ele sensacional. A história dele, eu li as duas biografias do Musk, acompanho. Ele dá suas presepadas aí agora se metendo no Twitter, dando umas opiniões meio polêmicas, mas é um cara que realiza, um cara que transforma. Eu acho que ele é o maior empreendedor de todos os tempos, o Elon Musk. Quando você não está no jogo dos negócios, o que você faz para poder equilibrar a vida? O que te move ali fora desse jogo dos negócios? Então, eu trabalho em 3 instituições filantrópicas. Uma é a Escola Aleph Peretz, sou do conselho, é uma escola que tem gratuidade, que tem unidade em comunidade carente, gosto bastante. O Museu da Imaginação, que eu sou o diretor-presidente lá, voluntário, é um museu de arte e ciência para crianças em São Paulo. Que você fundou bacana. Também, né? Ajudou a criar aí mesmo. Fundei, é o Museu da Imaginação. O Ranking dos Políticos, que eu fundei também com o Renato, um site que ranqueia políticos. E também gosto de esporte, pedalar, gosto de academia, gosto de montar Lego, gosto de estar com os filhos, com a mulher. Haja tempo para tudo isso, hein? É aquela agenda que acorda às 5 da manhã e é 100% regrada, ou você é mais flexível para encaixar todos esses compromissos? Não, é flexível, é tranquilo. Eu vou ajustando, vai remanejando as coisas. Tudo vale a pena. Se tiver boa vontade, dá certo. Tá certo. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar. Sim, um grande prazer. E obrigado aí por me chamar para o podcast.
Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se você tem algum profissional que te inspira e que gostaria de ouvir aqui no Dando as Cartas, manda pra gente. É só deixar a sua sugestão nos comentários desse episódio no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais da Caju. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou a Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Bia Ribeiro e a Isabel de Santana fazem a distribuição dos episódios. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Stella Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.